Pavidem começou por ser um centro, chamamos industrial, né? Onde os tecelões manuais, ainda noutros tempos, no final do século XIX, exerciam o seu trabalho, que era em regime doméstico ainda, né? Pequenas unidades, era assim que se fazia. Muitas vezes, aproveitando a força motriz da água ali do Rio Celho, próximo do Rio Celho, e então essas fábricas foram ganhando alguma dimensão, isso já no século XX, e depois passou a haver a mecanização. A primeira fábrica que eu trabalhei foi no Ferramenta. Primeiro, antes de trabalhar para a Ferramenta, andei lá a servir na Dona Clarice, era Clarice, assim. E estava lá assim na encartadeira e ela ensinou-me. O desenvolvimento da indústria têxtil foi absorvendo a mão de obra do campo, das pessoas que trabalhavam na agricultura. Isto porquê? Porque o salário da fábrica atraía as pessoas, portanto era mais vantajoso, atraía as pessoas, era mais atrativo. Não é? A minha função era na bobinadeira, mas nós naquela ocasião não lhe chamámos bobinadeira, era encartadeira, encher canela, encher bobinas. A caneleira era uma coisa para dar as canelas para os tiares. E a bobinadeira era para dar as bobinas para a urdideira, para urdir, assim. De dia trabalhavam no campo, conseguiam fazer umas jornadas de trabalho e à noite, por exemplo, podiam trabalhar na fábrica. Havia turnos noturnos ou noutros turnos que havia naquele tempo, que agora até diminuíram muito esses turnos, ou fábricas a funcionar em turnos rotativos, ou seja, todo o dia funcionava. Eu comecei a trabalhar com 11 anos. Nós éramos muitos irmãos, éramos 9. Como não havia possibilidades, que antigamente não havia possibilidades para criar os filhos todos, eu comecei a trabalhar muito novo, comecei a trabalhar aos 11 anos. Andei para aí meio ano na construção civil. E depois fui trabalhar para a têxtil. Fui trabalhar para uma indústria têxtil de Pavidem, que era o Machado da Feira, que era conhecido por Machado da Feira. As máquinas que nós tínhamos eram de máquinas não eletrónicas, porque não havia, eram máquinas manuais. Aquilo tinha que se fazer as mudanças, neste caso aquilo era uma fábrica de bordados, tinha que se fazer as mudanças de cor manual, porque aqui um bordado com duas cores já tinha que fazer a mudança, mudar de cor, acabava de fazer aquela cor e mudava novamente. Tínhamos outro também de cartão, também com 4 cores, essa já mudava automaticamente, mas era com cartão, de picar, tipo os tiares antigos que havia, que era também de cartão. No caso do cartão se danificar, já estava o desenho estragado. E depois começou a aparecer a eletrónica. Comprámos a primeira máquina eletrónica, que é aquilo depois já era através de disquete que funcionava. Pavidem então passou de um pequeno centro industrial a ser um dos principais polos da indústria têxtil do país, que até muita gente passou até de uma forma um bocado arribista a chamá-la capital do têxtil de Portugal. Para isso contribuíram muito algumas empresas emblemáticas e que agora ainda estão em elaboração, nomeadamente a Lameirinho e a Coelinho.
E esse desenvolvimento da indústria aqui em Pevidém foi atraindo pessoas aqui para a nossa zona. Vinham pessoas de outras zonas também, por sua vez, rurais, não é? Pessoas que se iam fixando aqui. E isso originou que, portanto, o desenvolvimento habitacional, nomeadamente o desenvolvimento daqueles bairros, os chamados bairros operários, em comboio, não é? Como assim se chama, não é? E esses bairros, ainda agora podemos observá-los aqui em Pevidém e arredores, não é? Mas foi associado a esse desenvolvimento da indústria que também alguns ilustres empresários aqui da terra, dos quais eu me permito destacar dois, já de há muito tempo, Francisco Inácio da Cunha Guimarães, que foi um benemérito aqui de Pevidém. Nós temos aqui esta praça e temos-la porque ele cedeu gratuitamente este terreno à freguesia. Foi um industrial condecorado a nível nacional. E também destaco o outro, Albano Coelho Lima. Criou uma creche para os trabalhadores, havia portanto, uma cooperativa de venda de produtos alimentares, que na altura não se falava em supermercados, foi a primeira que surgiu aqui na zona. Ainda hoje também outros industriais, mesmo na atualidade, estou-me a lembrar, já que falei da Sociedade Musical, Albano Coelho Lima, mas sobrinho do outro Albano que eu falei, este que agora vou falar é ligado a Lameirinho, como sabem é o presidente da Sociedade Musical de Pevidém. Assim, a Lameirinho é uma empresa familiar, está ativa no mercado desde 1948, portanto já tem 65 anos de história. Ela foi fundada pelo pai do atual presidente do Conselho de Administração, o comendador Albano Coelho Lima, e neste momento já vai na terceira geração a trabalhar ainda aqui na empresa. Nas famílias, podemos falar, as famílias dos industriais, portanto, em que houve sempre essa procura da passagem do testemunho de pais para filhos, embora, como sabemos, depois às vezes chega a outra geração e por vezes surgem problemas e as fábricas depois atravessam momentos mais complicados e até às vezes encerram. Mas há outros casos em que elas continuam nas famílias e as próprias famílias aqui também, isto havia um interrelacionamento, quer dizer, se o pai trabalhava na empresa, depois também arrastava os filhos para trabalhar na empresa, mas isso era outros tempos. Antigamente nós tínhamos famílias inteiras a trabalhar aqui, desde o pai, a esposa, os filhos, noras, genros. Hoje em dia ainda existe, mas de uma forma muito mais reduzida. As famílias depois não querem se dedicar, estar todas na mesma empresa, pelas questões da realidade atual, mas ainda acontecem casos em que o marido e a mulher ainda trabalham aqui e muitas vezes o pai ou a mãe, se são jovens, ainda estão cá, mas cada vez menos. Mas sim, acontece, ainda há famílias a trabalhar na Lameirinho. A indústria têxtil, ela foi sofrendo crises cíclicas, já houve crises nos anos 50, crises nos anos 90, já no ano 2000 e tal, houve várias crises, né? Houve várias no período pós-guerra, foi um período difícil, e algumas agora mais recentemente. Crises essas que levaram ao encerramento de várias empresas, né? E outras não encerraram, mas sofreram processos de reestruturação, o que significou uma diminuição significativa de trabalhadores, não é? Postos de trabalho. 27 anos que eu trabalhei na indústria têxtil, que eu me dediquei sempre a 100% a esta empresa. Trabalhava às 12, 14, 15, 16 e 17 horas por dia, dedicava-me com corpo e alma. Agora também sou uma pessoa que já não estou lá, também na empresa, que a empresa achou que já não necessitava dos meus serviços, despediu-me sem justa causa. Pronto, e eu agora também irei descansar um bocado da minha cabeça e depois, se calhar, provavelmente irei
fazer aquilo que gosto, que é trabalhar nos bordados, e provavelmente irei, se calhar, trabalhar por conta própria. Quem sabe um dia da manhã eu não seja também um novo empresário. Do ferramenta. Fui para o Marques, trabalhei no Marques. Pronto, e depois já fui para o Horto. Trabalhei no Horto, assim. Depois do Horto, vim para ali para o Jastado. Depois ainda trabalhei 20 anos aqui no Jastado. Ao fim de 20 anos vim para a Reforma. Sim. Continuo a acreditar, tanto que as perspectivas em relação ao futuro, eu acredito que até isto continua a ter futuro. Isso acontecerá se os empresários souberem reconverter as estruturas de produção e direcionando-as para um produto diferenciado, inovador, com qualidade, e que esse produto se vai afirmar nos mercados internacionais. Esse é que é o futuro da indústria têxtil. É assim, conforme eu expliquei, a Lameiria é uma empresa, apesar de nacional, muito voltada para o mercado externo. E isso ajuda-nos imenso, porque nós não estamos, se calhar, tão bem em termos de negócio, mas ainda há mercados que procuram imenso o produto têxtil. E nós sentimos cada vez mais que aqueles clientes que, numa fase anterior, se voltaram para o mercado da China, neste momento já estão a regressar. Questões de flexibilidade, dos tempos de entrega, de uma prestação de serviço melhor, estão a voltar para a Europa. E na Europa, Portugal ainda é um país muito forte na área têxtil, especialmente na área textilar como a nossa. Nós portugueses, até eu digo com um bocado de orgulho, nós portugueses estamos muito bem representados no mercado externo na área textilar.